Olá pessoal do curso técnico em florestas, vamos para a nossa sexta aula da disciplina Dendrologia. Nós hoje vamos falar sobre coleta de material botânico em árvores. A coleta de material botânico é importante para a identificação e o reconhecimento de espécies, também serve como ponto de partida para a formação de um herbário e também para incremento de acervos de herbário. Uma das grandes dificuldades que se tem em fazer a coleta de material botânico em árvores é a localização de ramos férteis. Também, coletar esses ramos pode ser difícil naquelas formações densas devido ao entrelaçamento de copas. O florescimento irregular é um outro fator dificultador, visto que algumas espécies podem florescer em diferentes épocas do ano. Então, em uma mata nativa, a gente tem a distribuição da floração nas variadas espécies nas mais diferentes épocas. E existem ainda aquelas espécies que, após o florescimento e produção de frutos, vêm a morrer. Bem, em relação aos métodos e equipamentos, os métodos e equipamentos utilizados podem variar de acordo com o tipo e quantidade do material a ser coletado, a facilidade de acesso ao local de coleta, a possibilidade de acesso ao material a ser coletado. Por exemplo, se as árvores são mais baixas, mais altas, se são arbustos. Em relação ao tipo e quantidade de material a ser coletado, ou seja, se as coletas vão ser de pequenas porções, ou seja, se deseja se coletar pouco material, então não precisa levar muito material a campo. Também, se é um local de mais fácil acesso, é possível levar uma maior quantidade de materiais e se coletar mais materiais também. Os materiais de coleta de solo. Normalmente usamos prensas de madeira, lona e papelão. Essas prensas têm dimensões aproximadas de 45 por cerca de 30 a 31 centímetros e podem ser de ripas ou prensas inteiriças. As prensas são normalmente fechadas com cintos de couro ou de lona ou algum tecido e possuem argolas ou fivelas, como nesse esquema, onde nós temos uma prensa de ripas fechada com cinto de tecido com argolas. Além da prensa, um outro material de coleta de solo bastante útil é o podão. Nós temos vários tipos de podões, entre eles o podão manual ou tesoura de poda, que pode ser utilizado para cortar partes tenras, herbáceas, arbustos e árvores, mas vai realizar um certo dano à planta devido à remoção da estrutura. E também os podões de vara ou de encaixe, ou também chamados de podões de cabo telescópico, que são mais úteis para se cortar ramos altos, mais lenhosos, e tem em sua ponta uma espécie de tesoura de aço. Os cabos normalmente são formados por tubos de alumínio de até 15 metros. Tem um dificultador nesse tipo de podão, que é, mesmo sendo cabos modulares, a movimentação com esses cabos em florestas mais fechadas, mais adensadas. Outros materiais, aqui estão então ilustrados alguns dos materiais de coleta de solo. Tesouras de poda, um podão, e aqui um operador fazendo uso de um podão com cabo telescópico para coleta de material a partir do solo. Aqui, nessa outra imagem, nós temos alguns equipamentos auxiliares em escalada, como escada modular de alumínio, escada de corda, hastes para fixação da escada de corda no solo, e também cinto de segurança para escalada, esporão, perneiras para auxílio de esporão e também o podão de cabo telescópico. Aqui nós temos um esquema com diferentes ferramentas que podem ser usadas, desde um canivete ou faca, um facão, serras de diversos tipos, serrote e também motosserras. Dependendo do material a ser coletado, a ser cortado, então utilizamos um equipamento adequado. Também podem ser usados machados, machadinhas, então depende da origem do material que queremos coletar. Se são apenas ramos, ou se pretendemos coletar também segmentos de galhos, os segmentos de ramos grossos, para podermos ter amostra de cerne, de madeira, ou não.
Uma maneira de se escalar em árvores e com o uso das escadas, é necessário que se faça então uso de uma tiradeira manual para lançar a corda em um ramo. Só que isso pode ser bastante trabalhoso em matas fechadas. É um método mais fácil de ser utilizado quando temos árvores isoladas, né, devido à facilidade de acertar ramos que possam sustentar o peso. Aqui novamente um detalhe então do esporão para escalada, com perneira, cinto de segurança. Outros materiais de coleta de solo que podem ser utilizados são o fuzil, né, ou carabinas, né, armas de fogo de maneira geral, que vão servir para atirar nos ramos, e esses ramos, uma vez que caiam no solo, serão então limpos, né, utilizados então para coleta. Também podem ser usadas serras de corda, linhadas, trado ou verruma de Presley, também chamado de sonda Presley, que é para coleta de madeira, canivetes, facas, facões, né, serras, serrotes, motosserra e também cajados de corda. Além desses materiais citados, como material de solo, nós podemos utilizar também lupas de bolso, principalmente para a visualização de pilosidades e estruturas pequenas nas plantas, como lenticelas, binóculo para facilitar a visualização das folhas, né, barbantes e cordas, e também para marcação de plantas, sacos plásticos, etiquetas de papel ou fita crepe para a identificação dos materiais coletados, um caderno de campo e lápis, caneta, né, para fazer as anotações, onde serão anotados então dados da excursão de coleta, a data, o número do material coletado, a família botânica, o nome popular da planta, o nome científico, local de coleta, o hábitat, o porte da planta, se havia presença de flores, frutos e outras observações gerais, além do nome do coletor. É também recomendável levar um estojo de primeiros socorros. A escalada da árvore geralmente pode ser feita com escada de módulos, escada de corda com tubos de PVC, né, onde os degraus são tubos de PVC, ou podem ser também partes de madeira para os degraus, esporão ou espora de lâmina reta. Lembrando que algumas espécies são sensíveis e não resistem à escalada por esporas. Cuidados gerais na coleta. É muito importante avaliar a condição ou estado do material, se existem materiais em boa condição, ou se há ataque de insetos, ataque de pragas, se houver flores e frutos, é importante que esses materiais sejam coletados. Frutos muito jovens devem ser evitados, bem como aqueles frutos já em estado de putrefação. Frutos do chão, recomenda-se não coletar, pois eles podem ter micro-organismos diversos que podem levar a danos na carpoteca, ou ainda o fruto pode estar próximo de uma planta, mas não pertencer àquela planta, pode ter parado ali por ter sido transportada por um animal ou por ter rolado numa encosta. Assim que possível, também deve-se coletar a parte que faltou na mesma planta. Digamos que fomos até um campo, coletamos apenas material vegetativo, apenas folhas, né? Então, recomenda-se retornar a uma outra época para que possam ser coletadas também flores e frutos. Mas nem sempre esse tipo de abordagem é possível. Deve-se atentar também para os casos de espécies monóicas, dioicas e hermafroditas, para no caso das coletas de flores, para se coletar flores nos diferentes tipos de plantas. Dependendo dos propósitos dendrológicos, também são feitas amostras de tronco, que podem ser feitas com a sonda Presley. Em algumas situações são feitas retiradas de casca morta e casca viva, ou ainda podem ser também coletados amostras de ramo para representação do cerne. Aí, nesse caso, são ramos grossos que já têm um cerne formado, para evitar assim o corte da planta. Também deve-se coletar várias amostras, um mínimo de 6 amostras por espécie, para que possam, depois do processo de herborização, ser feita a escolha da melhor amostra para compor a coleção.
Deve-se coletar material enxuto, ou seja, material que não esteja úmido, né? Material seco. Dar preferência, então, às coletas em dias que não estejam chuvosos e também coletar material que não esteja molhado com orvalho. Herbário e arborização. Um herbário é uma coleção taxonômica científica que adiciona em armários ou caixas próprias coleções de plantas inteiras ou ramos com folhas, flores e, se possível, frutos, dissecados e preparados para estudo, procurando manter o melhor possível a forma e a posição de seus órgãos como quando vivos. Então, um herbário é um local, né, onde nós temos aí uma coleção taxonômica, e essa coleção taxonômica é formada por plantas dissecadas. No herbário, essas partes, então, de plantas dissecadas, ou seja, de plantas secas, devidamente acondicionadas e armazenadas, são chamadas essicatas. Uma essicata, ela deve conter informações como local de coleta, observação sobre a planta e seus órgãos, nomes populares, nome científico, hábitos, habitat, também quem foi o coletor desse material. O herbário ele serve como fonte de informação para várias áreas das ciências agrárias, ciências biológicas, da química, dentre outras. As plantas podem passar vários anos no herbário sem sofrer alterações, devido ao fato de terem sido adequadamente armazenadas. Funções de um herbário. Entre as funções de um herbário estão armazenar exemplares identificados de todas as espécies de plantas da região estudada, fornecer identificações de plantas aos pesquisadores não taxonomistas que necessitam dessas informações, auxiliar na elaboração de trabalhos científicos ou populares sobre a flora regional, servir como centro de treinamento em botânica, taxonomia e hidrologia, e prover também toda a ajuda possível aos pesquisadores, por exemplo, fornecendo materiais para a coleta. O ambiente de trabalho no herbário deve ser amplo. A área de beneficiamento deve propiciar um local adequado para se realizar a secagem, montagem e seleção. Deve haver também um espaço para operações de recebimento de materiais, bem como um outro espaço para armazenamento, onde estarão os armários, as estantes e as caixas para acondicionamento das essicatas. Para a realização da montagem do essicata é feito um processo de prensagem do material vegetal. As prensas normalmente de madeira, como já falei, né? E no interior dessa prensa temos uma parte de papelão, que pode ser liso ou corrugado, pode ser também um corrugado alumínico, de tamanho geralmente de 30 por 42 centímetros. Folhas de jornal ou papel absorvente também são utilizadas para remover o excesso de umidade dos materiais verdes coletados. Também os correios, cordas e pesos para manter a prensa fechada, exercendo força sobre o material a ser prensado. As folhas e flores não devem ser sobrepostas, né, e um exemplar apenas de planta por camada de jornal, porque se colocarmos muitos exemplares, devido à umidade, pode haver o apodrecimento do material. A face ventral e dorsal das folhas deve aparecer de maneira nítida, ou seja, devemos ter então folhas com a face ventral virada para o observador, bem como também folhas com a face dorsal exposta ao observador numa essicata adequadamente feita. O processo de secagem é fundamental para que a planta faça parte de um herbário. A disposição dos materiais vegetais dentro da prensa segue o sentido das estrias do papel corrugado de alumínio ou do papelão. E essas estrias vão ficar então na direção vertical em relação ao material vegetal. O método de secagem pode ser utilizado, por exemplo, a secagem natural, em local ensolarado, ventilado ou próximo a uma fonte de calor. Recomenda-se trocar os jornais úmidos diariamente e o prazo de secagem natural geralmente leva de 3 a 6 dias, dependendo do teor de umidade inicial da espécie. Alternativamente à secagem natural, pode ser utilizada a secagem artificial em estufa, com temperatura controlada, cerca de 60 graus centígrados. Nessas condições, o tempo de secagem varia geralmente de 24 a 72 horas. Existem vários tipos de estufa que podem ser utilizados, entre eles algumas estufas simples montadas em madeira com lâmpadas comuns incandescentes,
que hoje em dia estão em desuso por causa da ausência de lâmpadas incandescentes no mercado, e também as estufas elétricas com controle de temperatura. Após secos, os materiais devem ser então montados nas essicadas. Seleciona-se então a melhor duplicata, ou seja, aquela mais representativa e completa. O que são essas duplicatas? Eu disse anteriormente que deve-se coletar um mínimo de 6 amostras por espécie vegetal. Cada uma dessas amostras é considerada uma réplica ou uma duplicata. Então seleciona-se a melhor e costura-se numa cartolina de cerca de 29,5 por 42 centímetros. Essa é a cartolina que é chamada popularmente de blusa. Deve ser colocada uma etiqueta colada nessa cartolina com a identificação completa da essicata. As duplicatas restantes, ou seja, o restante do material vegetal, pode ser deixado atrás da blusa. Esse material vegetal restante, bem como aquele que está costurado à blusa, todo ele vai ser envolvido por um papel craft maior, de cerca de 59 por 42 centímetros, e que é normalmente chamado de saia. As etiquetas seguem padrões variados, de herbário por herbário, mas elas devem ser padronizadas no mesmo herbário. Bem, pessoal, esse era o assunto então da nossa sexta aula, e deixo aí com vocês uma imagem das arestas do ritidoma do angico jacaré.